Os prejuízos da mentira na família. Lições bíblicas como tema: os prejuízos da mentira na família. Com muito carinho, com muito amor, cumprimentamos os nossos irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, estamos com a missão de estudarmos a preciosa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 11 da revista, que tem o seu tema central na família. Relacionamentos em família, superando desafios e problemas, com exemplos da Palavra de Deus. Em todo esse trimestre, abril, maio e junho, nós estamos estudando sobre famílias no Velho e no Novo Testamento, levando sempre em consideração que não é o objetivo nosso atacar famílias, focar nos erros, nos defeitos das pessoas. Pelo contrário, mas com a ajuda do amigo Espírito Santo, aprender com os acertos daqueles que venceram e também com os erros daqueles que se prejudicaram e também prejudicaram outras pessoas, para que nós possamos chegar mais perto da vontade de Deus, andar em sintonia com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Como, pastor Kleber? Examinando as Escrituras Sagradas, porque nela contém o poder de Deus, para nos trazer a lâmpada para os nossos pés, o discernimento, a graça, a unção, a renovação, aquilo que machuca o nosso coração, que roubou a sua motivação de estudar a palavra de Deus. O amigo Espírito Santo pode, através desta lição bíblica, curar o seu coração, renovar a sua motivação. Vem comigo, eu te convido com muito amor, com muito carinho, porque é com este amor que nós estamos nos dedicando bastante nos estudos, nas pesquisas. E hoje, o tema do nosso estudo é os prejuízos da mentira na família. E nós queremos ver o textual que está na Epístola do Apóstolo São Paulo, capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. A pessoa que tem um encontro pessoal, íntimo, verdadeiro, de caráter, de sentimento, de personalidade, que é uma mudança, que é uma transformação de vida, ela deixou de ser aquele velho homem no sentido genérico, no sentido homem como ser humano, deixou de ser, abriu mão da sua própria vontade, de satisfazer os desejos da sua paixão, as paixões da carne, para fazer a vontade de Deus, para satisfazer o amigo Espírito Santo, que veio morar no seu corpo, na sua vida. Veio ser o seu amigo, ele veio ser o seu pai, o seu consolador, aquele que te guia em toda a verdade. Então há um compromisso daqueles que querem satisfazer a vontade de Deus, de não usar a mentira como uma ferramenta, como uma arma. Muitas vezes somos instigados, estimulados pela sociedade, ambiente familiar, de trabalho, no dia a dia, a mentir para tirar proveito. E nós vamos aprender aqui na palavra de Deus os prejuízos na família, os prejuízos na vida profissional, conjugal, no relacionamento com os filhos. Tudo isso é muito importante, muito maravilhoso para a nossa vida. Temos este conselho fraternal de Deus como Pai para a nossa vida. Verdade prática: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Interessante isso, né, amigos? Eu até estou olhando aqui para essas flores tão lindas, né? A mentira pode dar flores, mas não produz fruto. Tem uma profundidade muito grande, né? Fruto é aquilo que permanece, é aquilo que contagia, é aquilo que realmente é o resultado de alguma coisa realmente muito boa, muito abençoada. Então, a mentira, ela pode temporariamente, no início, parecer uma flor,
parece que tem um fruto, mas flor é uma coisa. Flor não tem fruto. Flor, ela agrada com o seu cheiro, com o seu encanto, com a sua beleza, mas a flor não tem fruto. E a mentira é como uma flor que não tem fruto. Então nós podemos aprender a importância de falarmos a verdade. Por exemplo, aqui no livro, belíssimo livro Levítico, capítulo 19, versículo 11, a palavra de Deus nos diz: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 11. Você me permite ler a Bíblia para você? Você quer ler comigo? No final da programação você volta o vídeo, lê, fica abençoado e envia este vídeo de escola bíblica para ajudar outras pessoas. Gálatas, Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo contra a carne. Estes, porém, opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Porque a carne, a nossa natureza humana, é egoísta, cogita as coisas da carne: a ira, a contenda, a avareza, o amor ao dinheiro, a mentira, a inveja, o ciúme, que é da onde vem o motivo que faz as pessoas mentir. O que é que faz você mentir? O que é que faz eu mentir? No sentido da tentação, da provocação, é o ciúme, é o interesse, é um objetivo, é alguma coisa que motiva. E a gente percebe em traços, são discernimentos, que o querido Espírito Santo dá o dom de discernimento. Se você estudar também, você pode perceber em parte pela psicologia, pela psicanálise clínica e por outros meios de neurolinguística, mas especialmente pelo conteúdo da palavra de Deus. O amigo Espírito Santo, ele dá a revelação para você, minha irmã, para você, meu irmão. Se alguém está mentindo para você, existem sintomas, fique atento, peça para o Espírito Santo te mostrar, aí no seu trabalho, em casa, no namoro, no casamento, fique atento aos discernimentos, aos sinais, às evidências, que o Espírito Santo vai te conduzir, vai te guiar em toda a verdade. Isso é certeza, é promessa de Jesus. Pastor, por exemplo, me fala pelo menos um exemplo quando eu sei que uma pessoa está mentindo para mim. Pelo menos um? Então vamos lá, com a ajuda do amigo Espírito Santo. A pessoa que está mentindo, geralmente ela fala uma coisa e ela tem a necessidade de ficar querendo confirmar, comprovar o que ela mesma criou. Quem está falando a verdade, claro, por um motivo de emoção, sofrimento, algumas situações, ela também pode repetir várias vezes a mesma frase. Sim, mas é diferente, porque ela está movida e comovida por uma dor, por uma tristeza, por um sofrimento. É diferente de quem falou a mentira e precisa construir o quê? Um teatro. E o que acontece? Aí vem a hipocrisia. A hipocrisia é um sinal de que a pessoa está mentindo. Pastor, o que é hipocrisia? Hipocrisia é uma farsa. É quando uma pessoa, ela sorri daqui do nariz para baixo e do olho para cima ela não sorri. Você quer ver uma coisa? Pega algumas fotos. Claro que no caso às vezes pode ser timidez e outras situações, mas no sentido do tema bíblico, a mentira. Muitas vezes você analisa o olhar da pessoa numa foto, ou pessoalmente, olho no olho, ela está olhando sério para você, e a boca dela está sorrindo. Isso não está normal, isso não está bacana, não está correto. Então fique atento, a pessoa que está falando a verdade, há uma harmonia, há uma sintonia entre o olhar dela e o seu olhar, uma harmonia entre o olhar, o sorriso, a expressão, o corpo,
diante daquilo que ela está contando para você. Ela pode tropeçar em palavras, não colocar a palavra certa, a pressão do momento, mas há uma harmonia, há um discernimento. E a hipocrisia é o primeiro sinal de quem está mentindo. Fique atento. Se Deus quiser, vamos falar mais sobre isso. A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Nós temos aqui, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, uma palavra muito séria, muito forte. Mas foi Jesus quem disse, então vale a pena nós ouvirmos novamente. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui nós estamos falando para quem acredita nas Escrituras Sagradas, para quem acredita na Bíblia, a palavra de Deus. Sabemos que existe o nosso Deus, Criador de todas as coisas, do céu e da terra, e de todo o universo, do ser humano. E sabemos que a ausência de Deus aparece o mal. Sabemos que Satanás, o diabo, conforme Jesus se refere a ele como pessoa, Jesus aqui não se refere ao diabo como uma metafísica, como algo da mente, ou algo da filosofia, não. Jesus se refere ao diabo aqui, a Satanás, como uma pessoa. E ele está dizendo, tendes por pai ao diabo. Ninguém que é uma metafísica, que é um sentimento, um folclore, vai ter filhos. Quem tem filhos são pessoas. Jesus está dizendo, vocês têm por pai o diabo. O que ele quer dizer com isso? Jesus estava repreendendo, orientando, exortando, livrando pessoas aqui, chamando eles para a luz, para a verdade. Andar no caminho da verdade, falar a verdade, caminhar com aqueles que amam a verdade, porque isso vai te ajudar. Se você escolhe caminhar com quem ama mentira, não reclame de Deus, não reclame da sorte. Não diga que Deus não está ouvindo os seus clamores e a sua oração. Então aqui ficou muito claro Jesus se referindo ao diabo como pessoa, personalidade, ser. E ele dizia que algumas pessoas, aqui em João 8, estavam satisfazendo a vontade do inimigo, que era o engano, a dissimulação. Porque aqui neste episódio, Jesus, através das suas pregações, ele estava chocando algumas pessoas, no sentido de pregar os cumprimentos das profecias do Velho Testamento. E algumas pessoas, eles se sentiam constrangidos, envergonhados. Se for tudo isso verdade que Jesus está falando, o que vai ser da minha fé, da minha religião, aquilo que eu vivo? Então muitas pessoas têm dificuldade de parar de mentir, porque às vezes tem vantagem financeira, profissional, dinheiro, às vezes amizade, namoro, casamento, foi tudo baseado em mentira. Mas quando Jesus chega, é baseado na verdade. Então, para eles aqui, para essas pessoas, e para algumas pessoas nos dias de hoje, é mais fácil lutar contra Jesus, contra a verdade, ou contra quem está falando a verdade, do que se adaptar, do que se conformar com Cristo, se identificar, se converter, aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, e achar descanso para a nossa alma. Então aqui nós vemos claramente que existe sim uma mentira que ela é humana, fruto da mente humana, é um conceito, é um ensinamento literário, num livro, num filme, numa novela, numa conversa. Mas vemos aqui neste texto que existe uma mentira que é instigada, provocada, articulada, planejada pelo diabo, que Jesus Cristo chamou o diabo de pai da mentira. Então ele não é uma metafísica, como alguns satanistas, como algumas pessoas colocam Jesus e o diabo como uma metafísica. Não, Jesus Cristo chamou o diabo de pessoa, pai. Pai, vós tendes o diabo como pai. Isso é muito importante, isso é muito profundo. Isso mostra realmente, quem crê na existência de Deus tem que saber que existe o diabo. E nós vamos caminhando no sentido de termos a ajuda do Espírito Santo, de não sermos influenciados, portanto, por essa força espiritual, esse desejo de mentir,
de ganhar dinheiro mentindo, de fazer comércio enganando os outros. A pessoa vai lá, trabalha um ano, 5, 10 anos para comprar um carro, uma casa. Aí o cidadão vai lá, engana o pai de família, engana a mulher. Ah, mas eu tenho mulher, eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho que lutar pelos meus filhos. Mas você está desonrando o suor que esse pai de família derramou por 5, 10 anos. Você está enganando. E Deus não está na prosperidade do comércio que é baseado na mentira. Receba a palavra de Deus. Eu quero prosperar. Quem quer prosperar aqui? Quem quer a prosperidade? Eu quero. Mas eu quero a prosperidade verdadeira, aquela que Deus nos capacita para um curso profissionalizante, para um dom natural, para um dom espiritual. Através desse dom natural ou espiritual, você prospera, Deus te capacita, é bênção. Vai ter inveja, vai ter ciúme, mas a origem vem de um dom natural, ou vem de um dom espiritual, ou vem de uma dedicação, uma faculdade, um curso profissionalizante. Tudo isso é muito lindo, é muito bonito, porque só você sabe o preço que você pagou para chegar onde você chegou, ou tudo que você está dedicando. Então, tudo que é contra isto não vem da verdade, não vem de Deus, vem da mentira. Como estamos aqui estudando em Salmos, capítulo 64, embora alguns autores não classificam os Salmos numa linguagem de capítulos, né? Porque são linguagem poética, os 5 livros poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Alguns estudiosos que não chamam essas divisões por capítulos, simplesmente dizem Salmo, número tal. E de vez de chamar versículo, chama verso. Em outra ocasião a gente conversa melhor. Salmo 64, versículo 6. Palavra de Deus. Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, quer dizer, faz o que quer, até o íntimo de cada um e o profundo do coração. Mas Deus, vou profetizar que está escrito, receba, mas Deus disparará, misericórdia, vou ler de novo, mas Deus disparará sobre eles uma seta. Pastor Cleber, o senhor está falando a verdade? Está escrito aqui no Salmo 64, versículo 7. Mas Deus disparará sobre os mentirosos, sobre eles, uma seta, e de repente ficarão feridos. De repente ficarão feridos. Quem ficará ferido? Aqueles que têm indagações maliciosas e mentirosas. Aqueles que fazem defraudação emocional, mente com o namorado, mente com a namorada, mente com o marido, mente com o filho, mente com o pai, mente com o pastor, com o padre. A Bíblia diz que Deus disparará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Pastor, o senhor veio para abençoar, o que o senhor está fazendo? Estou lendo a Bíblia. Deus é Deus de amor, mas é Deus de justiça. Deus, assim eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. Aqui está dizendo que aqueles que falam mentira vão entrar numa cadeia de destruição, de maldição, aonde a própria mentira que a pessoa está contando para um vai se voltar contra ele. Aí aquilo que você usou de psicologia para defraudar o próximo, a palavra de Deus está dizendo que vai voltar contra você, e as pessoas não vão se entender. É o que o Espírito Santo está falando aqui. Aqueles que se levantaram contra você, está dizendo aqui, todos aqueles que os virem fugirão. Deus está dizendo que quando a pessoa não se curva diante da verdade de Deus, não é a verdade apenas no sentido da salvação, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele, mas no sentido moral, a conduta profissional, conduta no namoro, a conduta no casamento, no negócio, no comércio, com os filhos. Tem pai que tem coragem de comprar um sapato novo para ele e não olha nem para o filho para ver se está precisando de um chinelo. Tem mãe que tem 159 vestidos, mas não vê se a sua filha está precisando de uma camiseta, de uma blusa de escola, de um lápis de cor, um marcador de texto, alguma coisa para aperfeiçoar o seu estudo, um tablet, um celular.
Então nós vemos aí o que? Todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Que palavra bonita, hein? Todos os retos de coração. Qual eu tenho defeito, eu não sou perfeito, você não é perfeita, mas você tem prazer na lei do Senhor. Nós temos prazer na lei do Senhor e nela meditamos de dia e de noite. Receba esta alegria que Deus está dizendo aqui, que o justo se alegrará. Oh, glória a Deus, que coisa linda. Tiago capítulo 3, versículo 14 diz que não se pode mentir contra a verdade. E nós vemos aí em Números, capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, no sentido de que não há um traço, um fio, um traço de maldade no caráter do Senhor. Não há um X de mentira, um A, um Z de traição, de mentira no caráter do Senhor. Às vezes eu tenho até me assustado com a maneira tão verdadeira que Deus ele se dirige a nós, e nós não estamos às vezes acostumados, que a nossa carne, a genética humana, não é? Está acostumada no sentido, é o medo, é uma série de coisas. Aí Deus vem encaixando. Meu filho, anda no caminho da verdade. Receba essa palavra em nome de Jesus. Queridos, esta é a lição preciosa da escola bíblica dominical esta semana. Qual é o tema? Os prejuízos da mentira na família. Chame o seu esposo, sua esposa, os filhos. Você que é jovem, compartilhe com os amigos. É muito importante nós lermos aqui Atos capítulo 5, versículo 1 a seguir. Acompanhe comigo, por favor. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte da herdade, da propriedade? Guardando-a, não ficava para ti? Você pode repetir comigo, querido? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio no teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, Safira, não sabendo do que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade, aquela propriedade? E ela disse: sim, portanto, por esse valor. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertaste, combinaste para tentar o Espírito do Senhor? O Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Misericórdia. E também te levarão a ti. Os que sepultaram o teu marido. A mulher não estava nem sabendo que o marido dela tinha morrido, muito menos se sepultar. E logo caiu aos seus pés e expirou, morreu. E entrando os jovens, acharam-que morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Queridos,
O objetivo, antes de nós comentarmos mais aqui, você pode também participar, comentar nos seus comentários, fazer perguntas, nós vamos responder com muito amor, pode ter certeza, nós vamos responder a todos os comentários, com a ajuda do Espírito Santo. Eu gostaria de destacar o objetivo desta lição. Primeiro, investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. Que tipo de conversão que era essa de Ananias e Safira para ter esse tipo de comportamento? Refletir a respeito do problema da mentira na família. E terceiro, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Há um pensamento bem interessante e que faz todo sentido para nós nesta lição: os prejuízos da mentira na família. Há um pensamento, quer pegar para você? Abre bem o teu coração agora e como se alimenta deste provérbio, desta expressão. Pode-se enganar a todos por um tempo. Pode-se enganar alguns por todo o tempo. Mas não se pode enganar a todos por todo o tempo. Você pegou a visão? Você recebeu a unção? Vamos repetir para ficar bem renovado e fortalecido? Esse provérbio popular, ele diz assim, que uma pessoa ele pode enganar a todos por algum tempo. Pode enganar alguns, os indoutos, os neófitos, aquelas pessoas que não clamam, não buscam, se acham sábias, donas da verdade, não quer conselho, não quer discernimento, não quer buscar Deus. Essas pessoas talvez poderão ser enganadas por todo o tempo. Mas não se pode enganar a todos por todo o tempo. Vai chegar uma hora que Deus vai falar, vai bradar, vai revelar, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, no sentido de construir, de abençoar, de esclarecer, de preservar a idoneidade do caráter de Deus. Em segundo momento, da igreja, que foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Nós, há muitos anos atrás, nós ouvimos falar que Ananias e Safira, eles morreram porque eles não deram dízimo da propriedade que eles venderam, que eles tinham que dar o dízimo. Em lugar nenhum na Bíblia, nos 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, não tem uma declaração dizendo que eles eram obrigados a dar o dízimo daquela propriedade. E nem que eles morreram porque não deram o dízimo da propriedade. Na realidade, vai muito mais além do que isso. O que acontece? Nós vemos na história bíblica, a história de Ananias e Safira foi marcada pela mentira que o casal proferiu no início da igreja, estava no começo da igreja. Deus precisava preservar os ensinamentos dos apóstolos. Qualquer coisa que viesse contra, mentiras, falsidade, avareza, ciúme, inveja, poderia comprometer toda a comunidade primitiva, os primeiros cristãos. E por isso Deus agiu de uma forma tão necessária, que para nós como seres humanos, como é que pode Deus matar um homem porque não quis oferecer a propriedade? Mas Deus não pediu para eles dar a propriedade. Não tem nenhum texto em Atos dos Apóstolos exigindo, ameaçando: se você não der o dízimo dessa propriedade, Ananias e Safira, você vai para o inferno. Lá no céu tem uma porta que só se abre se você vender a propriedade e dar o dízimo. Não tem nenhum texto na Bíblia em Atos dos Apóstolos de jeito não. Ananias e Safira não morreram porque não deram o dízimo. Não morreram de maneira nenhuma. O que aconteceu? Estava no começo. Comunidade cristã, um sentimento amoroso de partilha, respeito aos pobres, a igreja cheia do Espírito Santo, os necessitados, para que eles não tivessem carência. Então, alguns dos novos convertidos que tinham posses, eles negociavam as suas propriedades. O Espírito Santo agia na vida de pessoas que tinham posses. Como não existia direitos humanos, assistência social, CRAS, CREAS, CRAN, não existiam os recursos que existem nesta sociedade contemporânea nos nossos dias. O que acontecia? O Espírito Santo usava pessoas que ouviam a pregação sobre a mensagem da cruz,
iam se arrependendo dos seus pecados, o Espírito Santo enchendo, movendo aquelas vidas, e eles então queriam verdadeiramente se preocupar se alguém tinha um pão, o que comer, o que vestir. Isso era muito bonito, isso era marcante da parte do amigo do Espírito Santo na igreja primitiva. Tudo maravilhoso. Então o que estava errado? O que foi errado? As atitudes do casal revelavam o quê? Que eles não tiveram uma transformação. Eles chegaram para os apóstolos e para a igreja e começaram a criar uma expectativa no sentido de uma arrogância, de uma prepotência. Olha, nós queremos doar. Uma mentira. E a história aqui na Atos dos Apóstolos e na nossa lição bíblica fala que Barnabé, um homem muito conhecido no princípio, nos primeiros anos da igreja cristã, Barnabé, ele havia doado uma propriedade. Ananias e Safira ficaram sabendo. Outras pessoas haviam doado propriedades. E não movidos pelo Espírito Santo, mas por um sentimento faccioso, ganancioso, carnal, de inveja, de soberba, de querer aparecer. Eles começaram então a dizer para a comunidade. Quando chegaram para Pedro, Pedro disse para eles, capítulo 5, versículo 4, guardando a tua propriedade, ela não ficava para você? O que Pedro disse? Não precisava vender. Você vendendo estava no teu poder. Eles poderiam usar, como nos dias de hoje, eles poderiam usar aquele dinheiro da propriedade para ser um empresário, um comerciante, e com o recurso daquele comércio, da venda da propriedade, abençoar o trabalho dos apóstolos. Uma alimentação, um recurso, uma vestimenta, uma ajuda numa viagem, ajudar famílias, através daquele recurso, do dinheiro da propriedade, investir no reino de Deus, na obra, no trabalho dos apóstolos de outra maneira. Foi o que Pedro perguntou para eles. Guardando não ficava para vocês? Se vocês vendessem, não estava no poder de vocês? Por que formaste esse desígnio no teu coração de usar as coisas de Deus, manchar as coisas de Deus, ensinar a comunidade cristã de forma errada? Vocês estão ensinando o povo a mentir. Por isso que a ira de Deus se inflamou contra Ananias, contra Safira, porque eles estavam corrompendo a comunidade, instigados por Satanás. Pastor Cleber, você está falando muito pesado. Vamos para a Bíblia. Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e deu. Então, queridos irmãos, quando Safira entrou, Pedro disse para ela: vendeste pela mesma verdade? De vez dela ficar, um temor, não, na verdade foi isso, não, ela concordou com tudo que o marido tinha falado, morreu pelo mesmo motivo. Então, se você está vendo que uma pessoa perto de você, por longe, por exemplo, por testemunho, Deus está te dando essa experiência. Essa pessoa sofreu, ou morreu, ou está vivendo as línguas, na escravidão do pecado, não é feliz, finge que é feliz, faz de conta que é feliz, sorri só com a boca. Você olha nas redes sociais, você vê pessoas na rua, só sorri com a boca. Para sorrir, você tem que sorrir com os olhos. Você já aprendeu a sorrir com os olhos? É a verdadeira felicidade, sorrir com os olhos, não só com os dentes. Então, mas aquela pessoa que você está vendo que errou, que mentiu para Deus, mentiu para si mesmo, Deus está falando com você. É como aconteceu com Safira. O marido já tinha morrido, embora ela não sabia. Mas se ela tivesse contato com o Espírito Santo tinha revelado para ela que o marido dela já tinha morrido por praticar a mentira. Se ela tivesse intimidade com o Espírito Santo, como ela não tinha, o apóstolo perguntou para ela e ela concordou com as mesmas declarações do seu marido e sofreu a consequência. Mas antes disso, Pedro disse para ela, perguntou: por que é que vocês consertaste entre vocês tentar o Espírito do Senhor? Então, meu amigo, para nós, nos dias de hoje, não tente o Espírito do Senhor. Você não consegue mentir para o Espírito do Senhor. Você consegue mentir para o teu marido, para a tua mulher, para a tua namorada, para o teu namorado, mas para o Espírito Santo você não mente. Por isso que brota esse vazio no teu coração, essa angústia que não tem fim, dinheiro que não paga nada. Por quê? Porque você está praticando a mentira. Você está mentindo para o Espírito Santo.
dia, no passo a passo, aceitando Jesus, se rendendo, se entregando a Cristo a cada dia, buscando ajuda do amigo Espírito Santo. Quando vier aquele sentimento, Senhor, me ajuda, me socorre, eu errei, tenha misericórdia, a pessoa sofreu, e é como se eu fosse Safira, eu já vi que Ananias sofreu. Senhor, eu não quero sofrer como Ananias, me socorre, Senhor, me socorre aqui. E esse é o caminho, se quebrantar, buscar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque tem prejuízo da mentira na vida pessoal, no namoro. Por que o teu namoro não dá certo? Você já parou para pensar? Por que tem alguns casamentos que não deu certo? Por que tem alguns negócios que não deu certo? Ministérios que não deu certo? Cada um a seu tempo, o modo, o discernimento, uma situação, uma resposta de Deus. Mas dentro da lição presente, os prejuízos da mentira. Aonde Deus existe a verdade, a bênção, a proteção. Deus orienta, filho, você errou até aqui, mas você está sendo sincero. Sai daqui, filho, vai por ali. Sai daqui, vai por lá. Glória a Deus. Mas por que muitas vezes não dá certo? Deus está falando comigo neste momento. Ele está falando com você. Vamos ouvir a voz de Deus, amigo? Vamos ouvir a voz de Deus? Vamos falar a verdade? Por exemplo, Deus tem falado muito sobre a defraudação emocional. No sentido casais, igreja, família. Nós vemos, por exemplo, o que é a defraudação emocional? É a mentira emocional. É usar a mentira como se ela fosse uma verdade. Até porque essa palavra defraudação vem de fraude. Dentro da palavra defraudação tem uma origem etimológica da palavra fraude. É uma mentira, é um blefe. E quantos homens, quantas mulheres não estão blefando para ter 10 pessoas correndo atrás dela? A coisa mais ridícula que tem é uma mulher que fica estimulando rivalidade entre dois homens. Tem mulher que ela sente prazer em ver dois homens com ciúmes brigando por causa dela. Mas é o capeta que colocou isso no coração dela, porque daí pode nascer um espírito de morte, pode brotar um espírito de rivalidade entre dois homens lutando por uma mulher. Mas ela, instigada por um demônio, porque o Espírito Santo não coloca esse sentimento no coração de um homem e nem de uma mulher. Fazer duas mulheres brigar por causa de um homem, sorrir para um homem e manda beijinho para o outro nas costas dele. Fala com um no número de WhatsApp, mas tem outro número de WhatsApp em segredo, em secreto. Tem uma conta dentro do seu celular, do seu tablet, que só ela sabe. Deus sabe, e o capeta também sabe que você é mentirosa. Por isso que você não é feliz. Por isso que você dorme, você vai tentar dormir e não dorme. Por isso que você ama alguém e não se sente amada. Porque você engana o coração de dois homens. Você faz dois homens brigar por você, correr risco de morte por você. Você, homem, que engana duas mulheres, que manda 150 coraçãozinhos para todo mundo na internet, é falta de caráter seu. Como ministro do Evangelho, dentro da palavra de Deus, eu te digo, antes de voltar com Jesus, chame um amigo, o Espírito Santo, para andar com você. Tenha temor. Quando Deus falou isso comigo há muitos anos, eu falei, Senhor, mas o que é que tem no coração para todas as pessoas no bom dia? Veja bem, e as pessoas que estão com baixa estima, carência afetiva, carência emocional? É a mesma coisa quando Deus, Ele dá um dom para uma pessoa cantar, pregar, tocar, prosperar, a bênção financeira. Aí a pessoa usa aquele carro, aquela van, aquele ônibus, aquele trabalho, a profissão, para abençoar as famílias. Mas tem pessoas que têm um espírito de mentira na vida, usa o cargo que Deus lhe deu na empresa, usa o carro, usa o dom para ficar instigando outras mulheres, instigando outros homens, instigando separação de namoro, mas não vai conseguir suprir esse desejo, essa instigação que você está fazendo nascer no coração dessa mulher, no coração desse homem. Você não tem a capacidade de preencher na vida dela o que você está simulando. Deus vai tratar com você e comigo. Deus vai tratar pessoalmente comigo se eu estiver blefando, defraudando, flertando com 5
prosperar os seus caminhos, abençoar a tua vida sentimental, ungir os teus sentimentos, ungir os teus pensamentos. Receba como ministro do Evangelho, na força, do poder e autoridade da palavra de Deus. Pare de enganar, pare de conversar com 2, 3, 4, 5, 20 pessoas ao mesmo tempo. Pare de chamar 30 homens de meu amorzinho, pare de chamar 30 mulheres, 40 mulheres de meu anjinho. Você está defraudando o emocional desta mulher. Você está mentindo para este homem, que talvez está numa depressão profunda. E nós ficamos brincando com o suicídio das pessoas. Nós ficamos brincando de conquistar, como se fosse um troféu. Mas Deus vai tratar com os mentirosos. Uma coisa é você errar, não querendo errar. E Deus vai saber diferenciar, como sabe, no passado, no presente e no futuro. Deus, a unção é muito forte, irmão. O senhor está bravo de jeito nenhum. Eu estou preocupado com gente que vai perder a vida se não parar de mentir. Assim como Ananias e Safira perderam a vida, tem gente aqui que está me ouvindo, o Espírito de Deus me revela que vai perder a vida se você não parar de mentir. Se você não parar de fazer 2 homens brigar por você, essa baixa estima tua, cura a tua autoestima, lava ela no sangue do Cordeiro de Deus, lava ela na palavra de Deus, chama o Espírito Santo para ser teu amigo, mas para de fazer 2 homens cobiçar você, cobiçar teu corpo, para de mandar ursinho, coraçãozinho, um monte de homem de manhã, e depois você fica ministrando quem tem mais dinheiro, quem te tratou melhor. Aí quem não te tratou tão bem, você joga na cara dele porque o outro não te tratou melhor do que esse. É hipocrisia. Cuidado para Deus não tratar com você, porque o coração do ser humano é morada do Espírito Santo. E a mentira, ela pode levar uma pessoa a depressão profunda, loucura. Pode levá-la a gastar dinheiro com médicos, ser ridicularizada. Quantas pessoas se matando, se suicidando, porque confiaram na conversa de uma mulher, de um homem. Olha o que me vem na mente agora, Sansão com Dalila, né? Sansão tinha uma unção tão grande, e Dalila foi tão marcada, tão fria. Então isso existe. Existe Dalila nos dias de hoje ou não? Na sua opinião? Tem espírito de Dalila hoje? Ela está mentindo, ela sabe que não é de Deus, sabe que não é o Espírito Santo que está fazendo ela falar aquilo, sabe que não é o Espírito Santo que está fazendo ela provocar aquilo naquele homem, mas ela provoca. Ela sabe que aquele homem vai sofrer alguma consequência trágica, morte, assassinato pode acontecer, mas Dalila continua planejando a morte e a desgraça de Sansão, que foi o que aconteceu depois. Se teve naquela época, imagina nos dias de hoje. Ao Senhor Jesus diz no evangelista São Mateus, que por se multiplicar as iniquidades, o amor de muitos se esfriará. Se naquela época era desse jeito, imagina hoje. Então nós estamos aqui como amigo do Espírito Santo, como ministro do Evangelho, abrindo os seus olhos com óleo, com o sangue da verdade. Se você está em dúvida sobre 2, 3 situações, um amigo, um homem, se você está em dúvida sobre 2, 3, 4 situações, é normal. Papai, se você tiver um pai, uma mãe, um tio, converse com o seu pastor. Tão bonito, converse com o seu líder de jovens na igreja. Ore a Deus. Diga, amigo Espírito Santo, o Senhor quer ser meu amigo. Eu não tenho um pai para me orientar. Eu não tenho uma mãe para me aconselhar, Espírito Santo, mas me dá colírio espiritual. Abra os meus olhos, Senhor, essa paixão limpa, tira do meu coração. Senhor, eu acho 10 homens lindos, mas eu sei que não vem de Deus esse sentimento de achar isso, admirar e achar bonito é uma coisa, mas para um relacionamento eu não posso ficar partilhando a minha atenção, partilhando a minha lealdade, porque lealdade não se compartilha, lealdade você não distribui, lealdade você direciona, lealdade de caráter, de sentimento, de namoro, de casamento, de ministério, de parceria, de profissão, de amizade, lealdade entre pais e filhos, você não distribui, você é único, lealdade, caráter. Então nós vemos aí na lição de hoje, que defraudação emocional
que é quando uma pessoa faz com que a outra passe a amá-la. Só que esta pessoa não supre o amor que ela está provocando no outro, que ela está provocando na outra. Defraudação emocional. Isso faz com que a pessoa se machuque e até mesmo não ofereça mais espaço em sua vida para um amor verdadeiro. E nós precisamos, com muito amor, com muito carinho, para trazer para vocês, queridos amigos, queridos irmãos, a defraudação emocional, resumidamente, ela se trata de mentir e enganar outra pessoa, despertando nela um sentimento que você não quer suprir. E a maioria das pessoas que ainda defraudam as outras não entendem que o coração das pessoas é um lugar que sagrado. O coração da pessoa que você está enganando é onde o Espírito Santo quer entrar. Olha que forte isso. Ei, o coração que você está enganando é o lugar onde o Espírito Santo habita. Você quer que Deus cruze os braços para mim, para você? Mas eu, geralmente, pelo que o Espírito Santo me revela, através das pesquisas, dos estudos, da palavra de Deus em primeiro lugar, a mentira ela nasce de várias fontes, mas uma das fontes que faz a gente mentir, sabe qual é? Que faz o ser humano mentir? Aqui ó, baixa estima. É quando você imagina na tua cabeça que aquele homem nunca vai querer alguma coisa séria com você, aquela mulher nunca vai querer alguma coisa séria com você. Eu não tenho uma casa, os sonhos para oferecer para ela, eu não tenho carro, eu não ganho 5, 8, 10, 15, 20, 30 mil por mês para dar a vida que aquela mulher merece. Ela é uma princesa, ele é um príncipe. Uma coisa é você ter um respeito, se colocar no seu lugar e buscar um jugo igual. Não buscar um jugo desigual na tua vida, porque aí nem você vai ser feliz, nem a pessoa, quando você busca um jugo desigual, tanto financeiro, profissional, ético, educacional e espiritual, até mesmo em questões de beleza física. Por exemplo, não é fácil você ser casado com uma mulher muito bonita, acima da média. Você tem que ter uma autoestima muito boa. Você vai sair na rua com a tua esposa, na padaria, no mercado, no casamento, e você vai querer que as pessoas chamem a tua mulher, nossa, como que ela é horrorosa, meu Deus do céu, que mulher feia. A mesma coisa é você ser casado, namorar um homem bonito acima da média. Você vê que tem pessoas, queridos amigos, vocês podem dar a sua opinião. Tem pessoas, na verdade, Samuel, meu filho querido, tem pessoas que ela tem uma beleza acima da média, é uma genética. É uma combinação dos olhos, com a face, o nariz, a boca, tudo uma situação. Isso é uma bênção de Deus. Não quer dizer que Deus ama mais ele do que ela, não. Mas no sentido, você mulher, você homem, quando você é casado, por exemplo, com uma mulher que tem uma beleza física acima da média, que é o dom da beleza, não é fácil ser marido e namorado desta mulher. Cabe a ela, ou cabe a ele, quando é a pessoa com beleza acima da média, ou ela com beleza acima da média, não provocar o ciúme do namorado, não provocar o ciúme do marido. Cabe ao homem não desestabilizar o emocional da esposa. Você chega, as mulheres vão dizer que homem lindo, meu Deus. Aí a mulher, dentro de si, ela tem o Espírito Santo, ela tem a autoestima curada e diz: vocês olham, mas eu abraço, eu toco, Deus me deu de presente. Você chega com aquela mulher linda, deslumbrante, cabelos ao vento, os homens, alguns homens, olha, meu Deus, outros não falam nada. Aí o marido chega, tranquilo, boa noite, boa tarde, bom dia. Sua esposa, presente de Deus, elogia sua esposa, faz ela se sentir amada, faz ele se sentir um príncipe. Alguém fala, ele é isso, falava chulas e tal. Aí você chega e fala, ele é muito melhor do que tudo isso que vocês estão falando. Ele é meu príncipe, ela é a minha princesa, ela é a razão da minha vida. Então, você vence, você combate a mentira, a verdade. Agora você precisa criar um acordo do marido, não cutucar, não provocar ciúme na mulher. Ela me rejeitou no meio do matrimonial. Ela não quis
ter um encontro íntimo comigo. Ele não quis, então eu vou aguçar o ciúme dele. Ele vai ver os homens me desejando, aí ele vai me dar mais atenção, ele vai me perdoar melhor, ela vai me perdoar melhor. Você está fazendo a vontade do capeta, você está fazendo a vontade do diabo. Você que deixa esse sentimento do diabo provocar teu marido, você está desestabilizando teu marido, que às vezes vai para uma aula, está fazendo uma faculdade, está às vésperas de uma prova, de um concurso. Você está desestabilizando a tua esposa, a tua futura, a tua namorada. Você fica usando o dom que Deus te deu para desconcertar alguém. Isso é pecado. Isso não vem da mente do Espírito Santo. Fica desestabilizando, negando o corpo um ao outro para quem é casado. Por exemplo, nós vemos aqui na defraudação, no estudo da defraudação emocional, nós vemos aqui o que significa não defraudar na Bíblia. Você pode repetir comigo com muito amor? O que significa não defraudar na Bíblia? Há na Bíblia um texto que fala sobre a defraudação como o ato de despertar o desejo sexual em uma pessoa, mas sem que se possa satisfazer esse desejo. Então ocorre a defraudação, ou seja, priva-se a pessoa daquilo que você despertou, priva-se a pessoa daquilo que você aguçou e provocou. A religião descreve como pecado o ato da defraudação, que a defraudação vem de fraude, vem de mentira. Então nós temos aqui, no âmbito espiritual, por exemplo, da comunidade, um casal, Ananias e Safira, que não precisava ter dado a propriedade para a igreja, primitivos, apóstolos, não precisava ter dizimado, porque Pedro perguntou: guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desejo em teu coração? Não mentiste aos homens, mais a Deus. Então, existem atitudes nossas que vai fazer toda a diferença. Receba esta unção, receba esta palavra. Nesta lição tão preciosa, os prejuízos da mentira na família. Temos aqui então, caminhando para o final, a classificação, ponto 1, para os irmãos estudarem durante um momento que você puder pesquisar, estudar mais, fortalecer. Quero te ajudar. Aqui no primeiro ponto, uma conversão duvidosa, que foi o que aconteceu com Ananias e Safira, que é o que acontece nos dias de hoje. Pessoas que querem um namoro sério, querem um casamento sério, mas a sua atitude, o seu comportamento provoca o ciúme do outro, desestabiliza a outra parceira, desestabiliza o outro. Ah, mas eu tenho o direito de ter segredos, eu vou onde eu quiser, Jesus me fez livre, eu estou vivendo um namoro com você, parece que eu estou numa cadeia, parece que eu estou num casamento na prisão. É muito simples, não casa. Você quer ter uma vida de solteira? Fique solteira. Você quer ter uma vida de homem solteiro? Você não quer compromisso? Não case. Não case. É simples. Está namorando? Compartilha. Ah, não. Eu só vou compartilhar. Eu só vou estar embaixo da mesma missão, ser submisso à minha companheira, ser submisso ao meu namorado, só depois que a gente casar. Aí fica a pergunta. Jesus disse: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Se na amizade, no namoro, você fica jogando um amigo contra o outro, você convida um amigo para comer um bolo e não convida o outro que você está chateado. Mas você sabe que o outro que você não chamou vai ficar magoado, vai ficar sabendo que você chamou o outro amigo para comer o bolo. Quer dizer, se você tem esse caráter, se você não se preocupa com a paz e com a consciência dos outros, se você desestabiliza amigos, imagina o namorado e o marido então. Agora, se você tem essa unção, esse caráter, se você prefere não fazer bolo para ninguém, ou come todo mundo ou não come ninguém, ou então não fica fazendo bolo para João e Pedro e colocando, fazendo o Ricardo, o Paulo, o Jacinto, o Benedito saber, não é honesto. Vocês acham que é honesto? É bacana? Uma amiga que faz isso pode fazer isso com o filho. Tem mães que acham que se ela humilhar o filho, se ela honrar um, e o outro vai ver que esse ser mais honrado, aquele filho vai ser melhor. Isso não existe. Está comprovado que não existe. Então,
que acontece? Chama o amigo do Espírito Santo. Honra os amigos. Os amigos têm sentimento. Às vezes vocês têm um problema para resolver. Às vezes a pessoa te magoou, te machucou. Separa o assunto. Ora ao Senhor. Procura resolver com aquele amigo que tem um probleminha com ele. Não magoa ele mais não. Você sabe que talvez ele pode estar com problema, por exemplo, no trabalho, depressão, ou com o pai, com a mãe, com o filho. É uma coisa muito maior do que esse problema que ele tem com você. Pacifica. Jesus está dizendo, bem-aventurados os pacificadores. Eu estou sentindo vontade até de chorar, porque eu estou sentindo uma unção, uma presença do Espírito Santo. Bem-aventurados os pacificadores. Não joga os amigos um contra os outros. Que faz isso com os amigos, faz isso com o namorado, com a namorada. Ela não vai te amar mais desse jeito, ele também não. E o seu marido muito menos. Ele é de Jesus. Ele pode ter uma falha, uma situação. Pede para o Espírito Santo te dar uma palavra da sabedoria, uma palavra do conhecimento. Mas não acaba de arrebentar o coração de uma mulher ou de um homem que já está machucado. Você quer chamar a atenção dele? Chega de lá, fala para ela, fala para ele, tudo o que você tem vontade de falar, olhando no olho, não fala no meio dos outros, não fala por WhatsApp, um pouquinho ali, uma coisa ou outra faz parte, mas olha no olho. Não transfere para aquela mulher uma gestão emocional que é tua. Você está com alguma coisa na tua vida íntima, pessoal, que precisa ser resolvida. E você ainda não resolveu. É um chamado de Deus, é um arrependimento, é uma mudança de postura, de atitude, que Deus tem cobrado, tem falado contigo. E aí você ainda não resolveu, você sai para comer uma pizza, para passear, para uma festa, você sai para um culto, aí você não resolveu. Aí você vai passar isso para o amigo, para o namorado, para o marido. Não faça isso. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você é um jovem de Cristo. Receba esta presença que eu estou sentindo aqui, uma ajuda do amigo Espírito Santo. As mentiras que prejudicam a família, quantos pais, né? Às vezes a mãe esconde o erro do filho para o pai não ficar sabendo. Que coisa bonita, hein? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, chega para o papai, fala, pai, mas meu marido é muito bravo. Então não fala na hora, deixa para falar no outro momento, mas fala, porque a reação pode ser pior depois. E outra coisa, se você não conta para sua esposa ou para o seu marido, ou se você espera casar para contar certas coisas, isso mostra uma fraqueza de caráter, sim ou não? Não precisa começar a namorar hoje, semana que vem, e já ir contando toda a tua genealogia bíblica, a tua história de 2.000 anos de vida, não. Não precisa, até porque ninguém tem 2.000 anos de vida. Mas você está entendendo? Vai no passo a passo. Ah não, eu vou ter 5 namorados. 5 namorados. À medida que eu vejo que vai ficando certo, aí eu fico com 4. Depois, se ficar melhorando, Samuel, aí eu fico com 3. Depois eu fico com 2. E se der certo, quando eu casar, eu fico só com 1. Mas quando a gente brigar, eu ligo para todos eles. Quem estiver disponível também, estamos aí na pista. Irmão, como é que Deus pode abençoar uma coisa dessa, minha querida amiga? Oh, meu querido companheiro, meu querido jovem, o Espírito de Deus está aqui nesta lição, falando conosco. Isto se chama ânimo dobre. Faz assim com a tua mão, ânimo dobre. É quem não tem um ânimo só, um plano só. É quem tem 2 planos. Eu vou namorar com ela. Mas se não der certo, ela não vai me deixar sozinha no sábado, eu ó, com a outra. Eu ó, com o outro. Você está enganando a você mesmo. Você está enganando a você mesmo. Pode ser que ele seja o homem da sua vida, a mulher da sua vida. Perdoe, controle seu temperamento, libere perdão, controle esse gênio, né? Fala de querer controlar, de querer manipular. Ah, se você é meu, você tem que fazer minha vontade. Não
não é assim. Sentimento de posse que às vezes a gente tem, né? A gente tem, mas como temos? Compartilha. Olha, eu me sinto inseguro. Mas não joga na cara. Quando alguém desabafa para você que está se sentindo inseguro, não joga na cara, não. A pessoa está baixando a guarda. Se você quer uma coisa séria, valoriza quem abaixa a guarda para você. Mas se você ora a Deus, pede uma solução, a pessoa ouve Deus, abaixa a guarda, aí você joga na cara dela, na cara dele, Deus vai tratar com você e comigo, meu irmão. Eu tenho medo. Deus tratar comigo. A pessoa vem na humildade. Mas o problema é quando a pessoa pede perdão 70 vezes 7 é 490. Não é porque Jesus falou que nós temos que perdoar 490, irmão, que você também vai ficar todo dia eu quero 490 perdão, né? Aí também ninguém é Jesus aqui para ficar perdoando 490 por dia. Jesus deu um exemplo, é um modelo inesgotável. Mas peraí, abaixou a guarda. Se você tem um interesse, dá um passo, dá dois. Aí fica naquela, ele não ligou, eu não vou ligar. Ela não mandou mensagem, eu não vou mandar mensagem. Então foi o seguinte, irmão, desliga o celular. Porque você mandou mensagem para todo mundo, menos para ela, você está sendo hipócrita, mentiroso para você mesmo. Ou não? Samuel, meu filho, que está aqui filmando. Você manda mensagem bom dia, boa noite para todo mundo, menos para a pessoa que você está gostando. Ah não, eu quero que ela liga para mim. Quer dizer, é uma amiga que combina, ó. Vamos focar o nosso relacionamento, nossa amizade, nossa vida profissional, a vida da igreja, um trabalho de equipe dentro da igreja. Vamos parar com essas picuinhas, esse mimimi. Vamos olhar olho no olho, olha, é o seguinte, se algum dia eu não der bom dia, é por isso eu perdi o horário, mas me aguarda até no meio do dia, no final do dia, que eu vou explicar o que aconteceu. A pessoa te telefonou, atenda. Se você não atendeu, explique por que você não atendeu. Você quer viver em paz? Então demonstre que você quer viver em paz. Você não está na mentira, você está na verdade. Você quer ver uma coisa feia, para terminar? Que é uma mentira e a pessoa acha que ninguém percebe. É quando alguém está conversando, aí a pessoa pega e desce do carro, ou abre a porta e sai, sem antes a reunião terminar. A menos que estivesse sendo ameaçada, acredito, uma coisa fora do comum, crime. Aí não, tudo bem, aí tem que tomar uma atitude de proteção, de cautela. Tudo bem. Mas, por exemplo, tem pessoa que quer que a outra coopere, participe. Mas quando você toca num assunto, veja bem, aí a pessoa levanta e sai andando. O que significa para você? Que ela não quer conversar sobre aquele assunto. Ou que, você está me entendendo? Porque quem não deve, não teme. Para que você desce com o carro e sai correndo? Às vezes escuta, chama a polícia para a pessoa, achando que ela te bateu, que ela te agrediu. Ah, você me machucou. Não, é você que não está preparada para conversar sobre algo que vai trazer equilíbrio para o relacionamento, vai trazer transparência, vai trazer estabilidade para a vida profissional, para a sociedade, para o ministério, para a equipe de evangelismo. Puxou o assunto, você não está preparado para conversar? Pessoal, nesse momento, eu não estou preparado para conversar sobre esse assunto. Eu posso conversar com o líder e depois a gente conversa melhor. Eu prometo para vocês que nós vamos voltar nesse assunto com verdade, com caráter, com objetividade. Agora você sair de uma reunião, por que o pessoal não pula do avião? É muito difícil pular do avião. Vai do carro, abre a porta e desce, abre a porta do escritório e sai. Porque não é bom. Porque se tivesse tão nervoso assim, eu abria a porta do avião e saía. Então isso é uma atitude de fuga. Não é uma atitude de alguém que quer ter paz. No namoro, no casamento, ou no ministério, numa profissão. Eu não aguento quando toca nesse assunto. Peraí, então precisa de cura. Procure ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, ou busque em Deus, ajuda do amigo do Espírito Santo. É o tema desta lição. Palavra-chave: mentira, desta lição preciosa que estamos ensinando. Os prejuízos da mentira na família. Não é? Errou, mamãe, conversa com o papai.
Papai, não tira a autoridade da mamãe. Mamãe, não tira a autoridade do papai. Não é? Tem presbítero que chega na igreja, aí o diácono passou uma orientação, as crianças, adolescentes, jovens, aí eu sou presbítero, o que eu mandar aqui é o que fica. Não, meu irmão. Respeite o seu colega diácono. Não é porque tem uma hierarquia eclesiástica que por ser um presbítero, um evangelista, um pastor, você pode cumprir ou descumprir, fazer ou desfazer. Não. Você vai estar blefando, mentindo, ensinando as pessoas a não trabalhar em equipe. Tudo isso é muito importante para o nosso Deus. É maravilhoso ver a igreja primitiva aqui no começo, vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira dissimulavam nessa comunhão com a mentira. É o exemplo que nós estamos trazendo. A pessoa quer andar na verdade contigo, o homem ou a mulher quer andar na verdade contigo, o sócio, o empresário, o obreiro, mas o pastor, o obreiro também precisa andar na verdade com ele. E quando às vezes o pastor não compartilha tudo, precisamos entender que naquele momento não é o momento do pastor falar, é tempo dele se calar. Então não é que ele mentiu, é que não era tempo, ele estava num período de oração. O segundo tópico, o problema da mentira dentro da família, a mentira produzida dentro da família. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. O uso da mentira revela a escravidão da carne, conjugada com a hipocrisia. A mentira traz consequências sérias para toda a família. E para terminar, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Olha que coisa linda! Repita comigo com amor. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidado com os defeitos morais do lar. Quando se permitem certos defeitos morais como a prática da mentira, do fingimento, da hipocrisia dentro do lar, essa família está fadada ao fracasso. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira. No Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Acã. Acã, dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados, e que por isso Israel não deveria tomar como despojo de guerra, eram os restos da guerra, quando uma nação vencia a outra. Acã desobedeceu a ordem que não era para trazer despojo daquela tribo, daquela situação. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Está escrito onde, pastor Kleber? Juízes, capítulo 7, Josué, capítulo 7, versículo 1. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas mentiras que se acharam o casal Ananias e Safira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Está aos Romanos capítulo 1, versículo 5, onde está escrito que Deus nos entregou o seu próprio sentimento, misericórdia. Diga comigo, misericórdia, Senhor. Diga comigo, não me entregue, Deus. Não me entregue, Senhor, aos meus próprios sentimentos. Não, misericórdia. Que seja o sentimento do amigo Espírito Santo. Aos servos de Deus, cabe fazer um autoexame diante de Deus contra a hipocrisia. Mateus capítulo 7, versículo 3. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Não deixemos o inimigo agir na família. Versículo 3 diz: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração? Então está provado que algumas coisas é obra da carne humana, e tem coisas que foi Satanás que encheu o coração. É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher seus corações para desestabilizar a família. Por isso cabe-nos estar em oração e vigilância. Mateus capítulo 26, versículo 11. Então podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea.
membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa desta prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Portanto, ainda que no primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre será o melhor. Vamos orar? Querido Deus, eu coloco a minha mão sobre o meu coração agora e peço que o Senhor, Espírito Santo, meu amigo, coloque as tuas mãos sobre a cabeça e sobre o coração deste amigo, deste irmão e desta irmã. Em nome de Jesus, nós queremos nos humilhar diante do Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso. Queremos nos quebrantar e queremos que o amigo Espírito Santo nos encha, nos conduza, nos guia em toda a verdade. Ajuda este meu irmão, pai de família, esta mãe, esta mulher abençoada, guerreira, este jovem, este adolescente, esta criança, meu Deus. Nós unimos a nossa fé, clamamos a tua presença, nos arrependemos dos nossos pecados. Revela para nós a área, a parte da nossa vida que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar. Socorre a nossa alma aflita e angustiada. Dá-nos a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, que encaixa, que discerne, que revela, que cura, que restaura, que levanta. Em nome de Jesus, repreendemos todo espírito da mentira na nossa vida, na vida dessas pessoas, como ministro do Evangelho, da autoridade, na força da tua palavra, pelo Espírito Santo, saia toda amarração de mentira na vida sentimental, no namoro, no casamento, com os pais, com os filhos, saia pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, na vida profissional, no ambiente de trabalho. Seja abençoado, seja tocado, ungido, inspirado pelo amigo Espírito Santo, na escola, meu Deus, no trabalho, Senhor, no namoro, meu Deus. Fecha a porta que tiver que fechar e abre e conduza na porta que o Senhor quer que esteja aberta e que nós venhamos a passar do fundo do nosso coração, com muita dedicação e amor. Oramos em nome de Jesus, agradecidos com esta missão tão preciosa, os prejuízos da mentira na nossa vida, na vida da família. Queridos, fiquem com Deus, um forte abraço. Acompanhem mais informações sobre os nossos projetos. O projeto Jesus para as Crianças, agora dia 9 de julho, na Praça do Bairro São Cosme, em Botuporanga. Um trabalho lindo, maravilhoso, espetacular. Todos os outros eventos, programações, nos acompanhem nas redes sociais. Eu peço com muito amor, com carinho. É importante você curtir, comentar, compartilhar, porque isso prestigia, dá força. Aí os aplicativos, eles valorizam os conteúdos que a gente coloca nesses aplicativos. Quando você curte, comenta, compartilha, isso dá um respeito para o conteúdo do nosso trabalho como este. Quando a mentira prejudica a nossa vida. Forte abraço, que seja bem-vindo, ele, o amigo Espírito Santo.